Já acolhendo os nossos comentaristas, Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, aquele abraço, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. E o governador Wellington Dias se manifestou sobre a situação e, é claro, a resposta do poder público lá na região de Uruçuí. Vamos acompanhar. A determinação é socorrer quem mais precisa, socorrer no que for necessário. Aqui eu agradeço esse trabalho integrado, aqui municípios, a sociedade, o setor privado, governo estadual, governo federal, aqui o apoio importante do BEC, do DENIT, junto com o DR, bombeiros, defesa civil, aqui juntamente com todas as áreas de governo, para que a gente possa socorrer as pessoas que foram atingidas ou estão sendo atingidas pelas enchentes, aqui garantir as condições para uma alternativa para desobstruir essa passagem entre Uruçuí e a cidade de Ribeiro Gonçalves e, ao mesmo tempo, garantir outras medidas que são necessárias. Primeiro, uma ponte metálica, aqui uma alternativa por uma estrada vicinal, já tem alternativa pelo Maranhão, mas evitar que a gente tenha o isolamento. Esse é o ponto principal, atender a quem precisa. Opções, é sempre bom falar de opções para que as cidades ali da região castigadas com a chuva, não se sintam, não fiquem isoladas, Eliezer. É verdade, Lívio, é preciso se ter estratégias alternativas. O governo atuou de forma relativamente rápida, é para isso que serve o decreto de emergência, em alguns casos de calamidade, para acelerar a adoção de medidas por parte do poder público, a liberação dos recursos necessários para atender a população. Nós estamos falando de uma situação que precisa de uma pronta assistência. Uma rodovia foi rompida, localidades estão alagadas e isso traz uma série de transtornos. E o poder público tem a responsabilidade de corresponder a essas regiões atingidas e tentar, da forma mais célere possível, também apresentar uma solução definitiva. Não só socorrer ali com assistência social, com abrigo, doação de cestas básicas, mas reparar o dano na infraestrutura, que isso possa também ser correspondido conforme a necessidade da região. João Magalhães. Necessário a gente falar da integração também, né? Obviamente que a população, quando passa por aquele sufoco ali, que muitas vezes, no caso de muitas famílias, precisam sair de casa, ela não quer saber se a ajuda vem da iniciativa privada, da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. Então, nessas horas é importante ter uma integração, que o governo do estado tenha a capacidade de dialogar, de reivindicar junto ao governo federal, junto a órgãos como o próprio DENIT, como é o caso dessa ponte, né, que o próprio Exército tem a propriedade de uma ponte que pode ser utilizada ali de forma temporária para garantir o acesso da população às outras regiões. É necessário também, claro, nessa área da assistência social, que os atendimentos sejam bastante rápidos, né, que o governo tenha a agilidade de fazer toda essa logística de distribuição de cestas, se for o caso, assim como também de medicamentos e, claro, garantindo sempre atendimento médico para a população que precisar e que passa por esse momento difícil, que é em relação às enchentes, não só no município de Uruçuí, mas de toda aquela região ali, às margens, né, do rio Parnaíba. Então, é necessário que haja essa integração, que o governo do estado mantenha esse diálogo com o governo federal, para que ambos consigam dar a estrutura, dar a assistência necessária à população que venha a sofrer com as enchentes. Olha só, nós estamos falando aqui dessa situação de reação rápida do governo do estado do Piauí, mas não foi só ele que reagiu. Para o Twitter, Del, pode soltar, por gentileza, um recorte da página do senador, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na rede social ele disse o seguinte: preocupado com os estragos provocados pelas fortes chuvas do município de Uruçuí e região, o presidente Jair Bolsonaro me determinou que sejam feitos todos os esforços necessários para minimizar os transtornos com a queda do trecho da rodovia PI 247. A Casa Civil mobilizou o Ministério da Defesa para a construção de uma ponte móvel, mas após avaliar a situação, os engenheiros constataram que o impacto das águas abriu um espaço cuja grande dimensão poderia não suportar a instalação de uma ponte móvel devido à instabilidade. Técnicos avaliam executar uma rápida obra de recomposição de aterro que, ao longo do dia de hoje, deverão propor alternativas
para tirar os moradores do isolamento. Tá aí, Eliezer, o Ciro também reagiu. Importante essa integração com o governo federal, independentemente de questões partidárias, ideológicas ou de alinhamento político. Nós estamos falando de uma pauta emergente, administrativa, em prol da população. Então, o governo federal age com sabedoria aí por meio do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. É interessante ver essa disposição, já essa presença rápida dos técnicos, engenheiros, ali analisando em loco a situação para propor uma alternativa, como resolver, qual a melhor intervenção para este caso, qual a mais segura. Observamos aí uma preocupação com a segurança, o terreno ainda apresenta instabilidades. De acordo com as previsões, essas chuvas devem continuar aí pelos próximos meses, então é preciso planejar e executar um reparo realmente firme, seguro, que possa trazer de volta a rotina dessa população, que as pessoas possam se movimentar, se deslocar, transportar suas mercadorias, trabalhar, desempenhar todas as suas atividades. Então, aí o ministro Ciro Nogueira cumpre um papel importante nesse momento, acionando, mobilizando os ministérios competentes, com o aporte do governo federal, para deixar a sua parcela de contribuição. João Magalhães. Quando a gente fala, né, da importância de piauienses ocuparem espaços de poder, terem destaque, influência no cenário nacional, a gente está falando disso, porque obviamente um piauiense sempre terá um olhar especial pela população do Estado. Normalmente é assim que acontece. O senador e ministro Ciro Nogueira dá uma prova disso como ministro da Casa Civil, desempenhando esse papel de articular, de reivindicar, enfim, de garantir a logística necessária para gerar benefícios à população que no momento passa por esses transtornos relacionados às enchentes. Então, toda vez que a gente fala que piauienses ocupando espaços de poder no governo federal é importante para o Piauí, é exatamente por conta desse olhar mais atento, né, por conta mesmo dessa representatividade política. Isso, sem dúvida nenhuma, pode gerar resultados positivos para o Estado. Então, isso demonstra, o que o senador Ciro publicou demonstra exatamente isso, claro, sem esquecer da integração, do diálogo necessário entre o governo do Estado e o governo federal, apesar de toda a questão política envolvida. Nessas horas, os líderes políticos têm que ter a grandeza, né, o espírito público necessário para garantir benefícios à população. Acho que foi o Elias que falou, realmente não importa neste exato momento de onde vem a ajuda. O que importa é que ela chegue, é que ela transforme a vida da população que está sofrendo, além das consequências da chuva, com este isolamento por conta das rodovias cortadas. Mais detalhes, portaldodia.com, tá bom? O ano de 2022 promete ser complicado na Câmara Municipal de Teresina. Em meio a uma grave crise de gestão da capital, com problemas enfrentados pelo prefeito Dr. Pessoa, cerca de 9 dos 29 vereadores devem se candidatar a cargos eletivos no próximo ano. Com campanhas estaduais e federais para desenvolver, a tendência é o esvaziamento da casa e a dificuldade de apreciação de projetos importantes para o município. Além do presidente da casa, Jeová Alencar, do MDB, do líder do governo, Renato Berger, do PSD, devem disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, vereador Edilberto Borges Dudu, do PT. Para deputado federal, já os candidatos, pré-candidatos, são os seguintes: Evandro Ide, do PDT, Fernanda Gomes, do Solidariedade, Luiz André, do PSL, Leonardo Eulálio, do PL, Canandra Sarapatinha, sem partido, Mark Costa, também sem partido. Devem se candidatar também os parlamentares, prometendo assiduidade na sessão da Câmara, mesmo com o desenvolver das campanhas. Tá certo, Eliezer? Levar uma vida de político no seu dia a dia, com as cobranças, com as demandas da população e ainda fazer uma campanha vencedora? Bom, Lívio, é uma missão desafiadora. Vou até ser redundante aqui. Primeiro, as coisas primeiras. Os vereadores devem lembrar que o ano de 2022, apesar de ser um ano de campanhas eleitorais, mas o parlamento, o poder legislativo, ele não pode deixar de cumprir as suas atribuições primordiais. Então, naquilo que diz respeito às sessões plenárias, à tramitação de projetos, ao trabalho de fiscalização, de cobrança dos parlamentares, isso não pode, em circunstância nenhuma, por motivo nenhum, ser interrompido ou prejudicado.
que quem pretende disputar algum cargo eletivo, que exige muito também do candidato, é importante que faça essa separação bem clara na agenda de trabalho, né? Tem um horário de estar na Câmara, cumprindo as obrigações, e o horário das atividades políticas, né? No que diz respeito a reuniões, encontros, enfim, todos os atos que envolvem uma campanha eleitoral. É um direito que esses parlamentares têm, a legislação não os impede, como integrantes do Poder Legislativo, de disputarem outros cargos. Eles não precisam renunciar, basta se licenciar, né? Os que forem ser candidatos devem se licenciar da sua função, tem um prazo máximo para permanecer no cargo até a data da eleição. É preciso respeitar esse período de licença para assim não prejudicarem tanto a candidatura como os trabalhos parlamentares. E aí, como se perderem, não vão perder o mandato, se perder a eleição, podem retornar para o cargo que estavam, então acaba que isso se transforma em uma cultura, né? Historicamente isso acontece. Vereadores, às vezes até deputados, pleiteiam outros cargos eletivos, mesmo não ganhando, retornam para a função que tinham, e isso gera aí esse estímulo a eles, né? Porque basicamente não tem nada a perder, só tem a ganhar. Vão receber aporte do partido, vão receber a estrutura, vão poder dar mais visibilidade ao seu nome nos debates públicos. E isso, de toda forma, é um valor político agregado, né? Mas volto a tocar nesse ponto. Mesmo que a legislação permita, é importante ter responsabilidade com o mandato atual, que já foi também confiado pelo povo. Essa conta fecha, João Magalhães? Olha, Lívio, certamente é um desafio muito grande, até porque a gente está falando de eleições estaduais, portanto, esses candidatos, esses vereadores de Teresina que serão candidatos, devem percorrer o interior do Piauí também. Não é fácil fechar uma agenda política, uma agenda de campanha, né, e combinar também com uma agenda de trabalho no Parlamento Municipal, principalmente de uma cidade como Teresina, que tem tantos problemas para serem enfrentados, muitas discussões que precisam ser tratadas ali na Câmara Municipal. É bom lembrar que na Assembleia Legislativa já é natural que no ano eleitoral as discussões sejam menores. Afinal de contas, todos os deputados estaduais normalmente concorrem à reeleição ou concorrem a outros cargos, então isso de certa forma já afeta o trabalho da Assembleia Legislativa. Agora, na Câmara Municipal, eu acho que a gente tem um recorde. De fato, 1/3 da Câmara deve disputar as eleições do ano que vem para deputado estadual ou para deputado federal. Inclusive, o próprio presidente da Casa, Jeová Alencar, que já, inclusive, nesse ano de 2021, já viajou bastante, nessa semana mesmo, estava cumprindo a agenda política no interior, conversando com lideranças de várias cidades, inclusive lá de Nossa Senhora dos Remédios, onde foi feito um registro dele, juntamente com outras lideranças no município. Então, é um desafio muito grande fechar essa conta, né? Cumprir uma agenda de campanha e seguir os trabalhos naturalmente na Câmara Municipal. O que a gente espera é que a população não seja afetada com isso e que os parlamentares tenham pelo menos a responsabilidade de, se faltar, aceitarem lá aquele desconto no salário, né? Porque a gente sabe como é que funciona. Muitos parlamentares acabam faltando ao trabalho, faltando às sessões e depois dão um jeitinho lá de justificar. Espero que isso não seja para fazer política, porque a campanha eleitoral, cada um, como bem falou o Eliezer, tem o direito de fazer, mas quem está exercendo um mandato precisa ter a responsabilidade também de que naquele momento de discussão os interesses da população que estão em jogo, por isso precisam ser respeitados. O debate político sempre deve ser de alto nível, então a presença deles no plenário da Câmara, nas comissões, ela precisa acontecer para que os trabalhos sigam, principalmente numa cidade como Teresina, que tem tantos problemas estruturantes, onde o parlamento é responsável, sem dúvida nenhuma, por cobrar o Poder Executivo por solucionar os problemas da cidade. Eliezer, o fato de o presidente da Casa e também, é claro, o líder do governo lá na Câmara Municipal de Teresina estarem se afastando, você avalia como um baque para a Prefeitura da capital? Bom, Lívio Galeno, primeiro assim, no que diz respeito às atribuições que eles cumprem na Câmara Municipal, eles têm substitutos imediatos, né? Existe uma mesa diretora com o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, que podem assumir os trabalhos com a ausência do presidente, se o presidente não estiver ali no expediente para deliberar o que for necessário. E assim também existem outros parlamentares da base do prefeito
que podem assumir essa função de orientar na votação, na articulação, na ausência do líder do prefeito que tem essa prerrogativa. Assim, não vejo como um baque para a prefeitura essas duas candidaturas. Pelo contrário, acredito que seja estratégia da própria prefeitura, que nós estamos falando de dois aliados ao prefeito Doutor Pessoa, né? Tanto o vereador Jeová, que é do mesmo partido, tem indicações importantes no primeiro escalão da prefeitura, como a STU Sul e outros órgãos, e o vereador Renato Begé, do PSD, também ali aderiu ao apoio a Doutor Pessoa no segundo turno da eleição do ano passado, tiveram uma candidata própria, né, Simone, mas no segundo turno apoiaram o Doutor Pessoa, tem indicações ali na Secretaria de Esportes, enfim, são dois aliados do prefeito, acredito que dificilmente estão contrariando a vontade do prefeito quando se lançam candidatos, né? Eu percebo que contam até com esse suporte que pode ser dado pela Prefeitura de Teresina para viabilizarem seus nomes nessa corrida aí por uma vaga na Assembleia ou, quem sabe, aí, dependendo da articulação para a Câmara Federal. Enfim, vejo como algo que está consensuado com a Prefeitura de Teresina. E aí, você, João, você concorda com o Eliezer? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que vai beneficiar a Prefeitura e prejudicar a população. Porque o vereador que vai para a campanha de deputado estadual ou de deputado federal, toda vez que chegar um projeto polêmico, toda vez que chegar um projeto importante para a votação lá na Câmara Municipal, ele vai estar presente. Normalmente a gente sabe que a Prefeitura, através da Secretaria de Governo, através da própria liderança do prefeito, vai chamar, vai convocar os vereadores, olha, a determinado dia vai ter uma votação importante, a Prefeitura está mandando um projeto, é preciso que seja aprovado e aí os vereadores vão lá, né, abandonam temporariamente sua campanha eleitoral para votar esses projetos. O que vai prejudicar é aquele trabalho de fiscalização, que também é de responsabilidade do vereador. O vereador em campanha eleitoral para deputado estadual ou deputado federal, ele não vai conseguir empreender esforços, até mesmo por interesse político, em estar fiscalizando o Poder Executivo, em estar reivindicando obras, em estar, enfim, fazendo seu papel de fiscalizador da aplicação dos recursos públicos. Então, eu acredito que isso pode, de certa forma, prejudicar a população, porque os vereadores não vão ter a mesma disposição, inclusive o mesmo interesse político em estar fiscalizando o Poder Executivo, e vai beneficiar a Prefeitura, porque a gente sabe que hoje os parlamentares, isso não é só na Câmara Municipal de Teresina, isso também ocorre nos outros parlamentos, há uma tendência que eu diria que é nacional, uma tendência mundial em ninguém querer fazer oposição. Todo mundo hoje quer porque quer entrar para a base aliada de governo. E aí, por isso, acabam não cumprindo o seu papel de fiscalizador, acabam cedendo muito para o Poder Executivo. Qualquer chamado do Poder Executivo, os vereadores estão ali prontos para atenderem e isso, com certeza, beneficia a Prefeitura, mas prejudica de forma considerável a população de Teresina. João, a próxima informação é para ti. Porque a deputada federal Marina Santos, atualmente no PL, não descartou um possível retorno para o Solidariedade. A informação foi repassada pela própria parlamentar em contato com a imprensa. Abre aspas. Na minha vida, não digo nem sempre e nem nunca. Fecha aspas. O presidente estadual do Solidariedade no Piauí, deputado Evaldo Gomes, afirmou que o partido está de portas abertas para recebê-la novamente. Com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao PL, o partido no Piauí entrou em crise e deve deixar de integrar a base do governador Wellington Dias. Membros da sigla que desejam manter a aliança petista buscam acomodação em outros partidos da base. E aí, João, ela quer voltar, ela pode voltar. Se Evaldo Gomes disse que as portas estão abertas, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, mas é no mínimo a ironia do destino, já que a deputada foi eleita, né, pelo Solidariedade e deixou o partido e agora poder retornar sem ter disputado sequer uma eleição. Enfim, a gente pode até pensar, poderia não ter saído, né? Saiu, demorou alguns meses, deve voltar, mas se é tudo consensuado com o deputado Evaldo Gomes, isso significa dizer que está dentro da estratégia do partido. Afinal de contas, o Solidariedade tem interesse em crescer, tanto no parlamento estadual quanto no parlamento federal. Então, por isso, obviamente, que vai aceitar a filiação de qualquer líder, de qualquer liderança, mesmo com mandato, que se enquadra aí dentro dessa estratégia formulada pelo deputado Evaldo Gomes. Mas não deixa realmente de ser uma ironia do destino. Até porque, eu acho que você lembra, Lívio, sim, e você
também, Eliezer, e aqui mesmo nos estúdios, a gente perguntava ao deputado Evaldo Gomes se ele achava que Marina Silva, que a deputada Marina Santos, sairia do partido. E ele disse que não tinha a menor chance, que isso não ia acontecer. Ela acabou saindo, mas se ela quer voltar e o deputado aceita, isso fica sem dúvida nenhuma para a discussão política interna do Solidariedade. Mas não deixa de ser realmente um fato irônico a ser registrado na política piauiense. Eliezer, tua opinião? Bom, Lívio, se diz na política que ninguém se perde no caminho de volta. E aqui realmente reforçando o que já lembrou o João Magalhães, o deputado Evaldo está sim disposto, de portas abertas, para receber a deputada Marina Santos. Afinal, uma deputada federal com mandato deve agregar na estratégia do partido, é alguém importante nesse tabuleiro político que se desenha para 2022, e essas circunstâncias adversas acontecem. Eu tenho certeza que a deputada, quando se filiou ao PL, tinha outras perspectivas, outras intenções que por algum motivo foram frustradas. E se tem a oportunidade de voltar atrás, tentar algum tipo de realinhamento, de recomeço nesse relacionamento com Solidariedade, que assim seja, né? Ela avaliando que é o melhor caminho para ela, porque outros partidos também teriam interesse em ter em seus quadros uma deputada federal, né, que tem aí a pretensão de disputar uma reeleição. Mas, enfim, o nome citado no momento é o do partido Solidariedade. Ela conhece o presidente, foi eleita por esse partido em 2018, é importante que fique claro, né, foi o partido que viabilizou as condições estrategicamente para que ela viesse a ter êxito na eleição para a Câmara Federal, e ela pode estar, assim, dentro do seu planejamento, considerando que o Solidariedade pode garantir novamente essas condições para a sua reeleição. Solidariedade que já tem como pré-candidata a deputada a também mulher, jovem, destacada vereadora de Teresina, Fernanda Gomes. Enfim, é um caso que precisa realmente de uma organização, mas que o partido está de portas abertas, isso é fato. Para o nosso próximo assunto, o PSD vai ter uma reunião, uma nova reunião com o governador Wellington Dias para tratar sobre a indicação do nome para vice do pré-candidato ao governo do estado do Piauí, Rafael Fonteles. A informação foi confirmada pelo deputado Georgiano Neto. Os dirigentes do partido já estiveram anteriormente reunidos com o governador, porém, segundo o deputado, ainda restaram pontos a serem alinhados. A previsão é de que o encontro ocorra até o dia 10 de janeiro. Para compor a chapa majoritária, o PSD quer indicar o deputado federal Júlio César. Os membros do partido alegam e buscam reconhecimento pelos resultados alcançados nas eleições de 2018 e também 2020. Mas o MDB também pleiteia a vaga para o qual vai indicar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, Temístocles Filho. Nós estávamos, de certa forma, com esse assunto mais apaziguado. Há muito tempo que não tocávamos neste assunto na realidade. E agora voltamos mais uma vez a tratar e apresentar o PSD com esta busca por reconhecimento, valorização e, é claro, espaço na chapa majoritária. Eliezer, você acredita que pode dar em alguma coisa, visto essa amizade, este relacionamento tão íntimo entre o PT e o MDB e há muito tempo? Bom, Lívio, é preciso amadurecer algumas questões nessa articulação de formação de chapa. Primeiro, são 3 vagas majoritárias, governador, vice e senador. E há um conjunto de partidos na base governista. Então, naturalmente, alguém vai ficar insatisfeito e o líder maior, o governador Wellington Dias, sabe disso. Ele vai ter que escolher a quem agradar e a quem desagradar nesse processo. E assim, indicação de nomes para uma chapa como essa, para encabeçar, para compor como vice ou senador, não se pode ser feito só pelo critério da amizade, da intimidade. É preciso ter condições políticas. Qual partido, qual grupo representa um reforço maior, agrega mais para esse projeto de sucessão do governador? Será o MDB? Será o PSD? Qual o desempenho de cada partido desse nas eleições municipais, que é uma variável importante, é um fator que é considerado não só quantidade de prefeituras conquistadas, mas número de votos. Lembrar que o MDB
conquistou a Prefeitura de Teresina, aí tendo o nome de Dr. Pessoa, enfim, um conjunto de fatores, né? Qual a expectativa, de quais as bases estão mais consolidadas, pesquisas podem mostrar isso. Enfim, é mais do que amizade, é mais do que desejo individual ou pessoal. É preciso convencer o grupo, porque se de repente uma parcela grande da militância é desagradada, isso já representa um risco, né? Podem não se engajar no projeto de eleição da base governista e ter prejuízos maiores. E também precisamos reconhecer que isso é uma negociação, é um tipo de negociação. E às vezes você negociando, você pede 100 para ver se ganha 70 ou 50, é normal. Então, de repente, um partido está disputando a vaga de vice e pode aceitar, pode se dar por satisfeito com outro espaço, né? Ou a indicação para o Senado ou um cargo de primeiro escalão, uma eventual vitória do grupo. Enfim, há uma série de formas também de se negociar para tentar manter o aliado, né? O foco aí também é tentar manter o aliado, porque são aliados importantes. Com certeza. João Magalhães, a sua opinião nesta queda de braço, quem vai ter mais força? Olha, o Eliezer concluiu exatamente com o meu raciocínio. Eu acredito que tudo isso envolve um processo de negociação. E quando você está negociando, você de fato apresenta as suas reivindicações de forma que você quer ser contemplado com aquilo. Mas você também vai aberto a receber uma contraproposta. E aí o governo do Estado não pode contemplar o PSD com o espaço de vice na chapa, mas pode de repente fazer investimentos nas bases políticas do PSD, o PSD que vai crescer aí sua bancada de deputado estadual. Hoje tem Georgiano Neto, mas Coronel Carlos Augusto, o deputado Dr. Hélio, também deve ingressar no partido, outros nomes fortes, inclusive, lideranças que devem também disputar o mandato de deputado estadual pelo PSD, como Tiago Vasconcelos, o próprio ex-prefeito de Cocal, Rubens Vieira, que está aí se definindo, né, se vai pelo PSD ou pelo Partido dos Trabalhadores. Enfim, isso é um processo de negociação política, né? Às vezes, o espaço na chapa majoritária é importante, mas há outras formas também de você contemplar um aliado político, seja com a promessa de ocupação de mais espaços num eventual futuro governo, ou seja, de fato, já no fortalecimento do partido para o próprio processo eleitoral de 2022. Afinal de contas, quem é da base do governo deve ser priorizado na hora de fazer investimentos nas bases políticas. A gente sabe da importância de investimentos em obras, né, em serviços, no ano eleitoral, naqueles municípios onde os deputados de um determinado partido são votados. Então, tudo isso faz parte do jogo político. O PSD sabe disso. Então, quando ele apresenta a reivindicação de que quer Júlio César como vice-governador, ele sabe que não é fácil ocupar esse espaço, mas se o partido está crescendo, se o partido é fiel ao governador Wellington Dias e não vai ter nenhuma vaga na chapa majoritária, com certeza pode ser contemplado de outras formas. E é aí onde todo mundo conversa e provavelmente se entende, e o governador Wellington Dias sabe disso. Afinal de contas, quem venceu 4 eleições para governador no primeiro turno, com certeza tem a experiência necessária para dialogar, para negociar e para conversar com todos os partidos. Eu acredito que a força do PSD, a estratégia do PSD vai muito neste sentido. A gente apresenta a proposta do partido ocupar o espaço de vice, mas se não formos contemplados dessa forma, existem outras maneiras do partido ser beneficiado. O importante, inclusive para o próprio PSD, é crescer. Afinal de contas, nos últimos anos, criou-se uma certa imagem de que o PSD no Piauí é o partido do deputado Júlio César e do deputado Georgiano. Então, o PSD pode muito bem sair beneficiado de todo esse processo de negociação, aumentando suas bancadas na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, o que consequentemente deixa o partido mais fortalecido até para lutar por mais espaços num eventual governo, seja ele de Rafael Fonteles, que é o pré-candidato da base governista, ou seja da oposição. Afinal de contas, o tamanho do partido no parlamento ele é essencial para a gente pensar, né, para o partido ter mais força na hora dessas negociações. Com certeza. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde a você e até em breve. Muito obrigado, Livro Galeno. Boa tarde para você, boa tarde ao Eliezer Rodrigues e, claro, à nossa audiência. Eliezer, obrigado. Boa tarde. Boa tarde aos amigos e telespectadores. Até a próxima. Política do Dia.